IFIX, janeiro, mais um mês negativo para o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Qual a sua avaliação desse desempenho? A gente pode levar em conta só esse índice, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho geral dos fundos. Bom, Paula, para explicar janeiro, a gente tem que começar um pouco por dezembro, na verdade, né? Acho que nós até comentamos em programas anteriores que havia, de fato, uma correção exagerada na cota dos fundos imobiliários, especialmente no início de dezembro. Passado meados do mês, as cotas começaram a andar, os investidores, principalmente os institucionais, notaram essa assimetria e o IFIX subiu quase 10% num período aí de 20 dias. Voltando aí para 2025, com o retorno aí das férias dos investidores, vamos dizer assim, o fluxo de venda aliado a essa realização de ganhos retornou. Então nós tivemos aí já desde o início do mês uma performance negativa do índice, atrelada a outros fatores também que a gente pode adicionar aqui também. Primeiro, o veto à isenção dos fundos imobiliários da reforma tributária, que foi promovido aí pelo presidente Lula em meados de janeiro, e também aí a sequência de elevações da taxa Selic, tal como na última reunião do Copom. Queria focar num ponto especial que movimentou bastante o mercado de fundos imobiliários, que foi justamente essa polêmica de taxação dos fundos imobiliários e FIAGRO. Você pode explicar um pouquinho mais o que aconteceu e se isso pode trazer mudanças para os rendimentos ali, para os investidores que investem em fundos imobiliários? Claro, vamos lá. Bom, essa é uma discussão que vem desde o ano passado, na verdade, na formação do texto da reforma, no projeto de lei complementar. Neste caso, os fundos imobiliários de tijolos mais especificamente, que são detentores de imóveis com a função de locação, seriam considerados como contribuintes ou prestadores de serviços e estariam sujeitos à alíquota de imposto estabelecida no IVA, né, do CBS ou do IBS. Essa alíquota de imposto ainda não está totalmente definida, seria em torno de 26,5%, 28%, com a aplicação de um redutor para o mercado imobiliário, que no caso da locação, hoje é de 70%, foi estabelecido em 70%. Então, o impacto na receita dos fundos imobiliários, né, ou seja, na receita de locação, de aluguel, seria em torno de 8,5%, chegando até 9%, segundo as nossas estimativas. Contudo, isso não é algo linear, né? Apesar de ser atribuído para todos os fundos de tijolos, em um período gradual, ou seja, de 2026 a 2032, você tem esse período de transição, ele deve ser absorvido aí pelas categorias, de acordo com o locatário, de acordo com as negociações internas dentro dos fundos. Então, existe aí uma rodada grande de aprofundamento para trazer em cima dessa alíquota. É importante citar que, de todo modo, os rendimentos dos fundos imobiliários ou dividendos continuam isentos, isso não muda. Agora, a receita dos fundos de tijolos pode ser sim impactada diante dessa regra. Aí, é claro, observar setor por setor, ativo por ativo, como pode ser impactado, como não pode. No final das contas, devido a esse período gradual de transição, a nossa estimativa é que, caso se mantenha esse veto, alguns fundos não serão minimamente impactados, alguns investidores nem vão perceber eventualmente esse aumento de imposto, né, essa inclusão desse imposto. De todo modo, nós temos hoje uma frente ampla dentro do Congresso para a derrubada do veto. Isso deve ocorrer ao longo dos próximos 30, 40 dias, com a união das casas, por maioria absoluta. Segundo as nossas conversas, as fontes de mercado, algumas divulgações aí dos parlamentares, a tendência é que isso de fato seja, vamos dizer assim, retornado à isenção completa. E, na nossa concepção, é o justo. Entre as justificativas para esse ponto, eu diria, primeiro, a importância do mercado imobiliário e do mercado de FIAGROS no financiamento dessas categorias. São dois motores da economia brasileira, então você reduz essa possibilidade de aceleração, né, de financiamento. Além disso, do jeito que foi estipulada a regra, eu não sou muito a favor, dado a possibilidade de distorção aí dentro das indústrias, quando a gente pensa em fundos de tijolo, fundos de papel, os contratos vigentes, você tem algumas diferenciações de contratos atípicos, contratos típicos. Então, envolve uma série de complexidades que eu acho que a regra não está bem estabelecida. Além de outros pontos, eventualmente ampliação dessa regra para outros fundos da indústria, não está tão claro
na regulamentação. Então, a tendência, na nossa percepção, é que isso volte atrás e provavelmente deve ser estudado de uma forma mais minuciosa aí pelo governo. Nesse ponto, deve ser uma preocupação para o investidor? Eu entendo que sim, acho que a gente teve essa discussão em momentos anteriores da indústria, né? Pelo menos 4 vezes aí nos últimos 10 anos isso circulou dentro do Congresso. Agora a gente vê um movimento um pouco mais rigoroso, dado que você tem a necessidade de votação dentro das casas. Então, obviamente, tende a ser uma fonte de preocupação. Na nossa percepção, diante da ameaça, né, desse elefante dentro da sala, que é a tributação em cima dos fundos imobiliários, parte desses riscos já estavam precificados nas cotas dos fundos. Então, eu não vejo hoje, caso se mantenha nesse formato a regulamentação, tanta preocupação envolvendo uma queda nas cotações de curtíssimo prazo. No entanto, é o que eu falei na resposta anterior, temos algumas distorções na indústria, do jeito que a regulamentação foi feita, entendo que ela seja precária. E acho que isso que o investidor tem que ter em mente nesse momento. A alta da Selic prejudicou, claro, os fundos imobiliários. Mas e agora para fevereiro? Pode continuar impactando negativamente para o desempenho dos FIIs? Olha, Paula, obviamente, com a Selic aumentando, o custo de oportunidade dos investidores também aumenta. Então, a migração de fluxo da renda variável para a renda fixa é algo que vem acontecendo e pode continuar acontecendo, especialmente no curto prazo, nesse primeiro semestre. Então, os investidores devem estar cientes disso. A nossa percepção é que, diante da correção exagerada nas cotas, tanto em dezembro, agora em janeiro também, temos um bom momento de entrada para fundos imobiliários como um todo. Nesse caso, o investidor deve se atentar, obviamente, à qualidade, à liquidez dos fundos, ao track record das gestoras, mas olhando para um horizonte mais dilatado de tempo, pensando talvez 1 ano, 2 anos, entendo que seja um ponto de entrada bem interessante esse mês de fevereiro. E o que você pode destacar de importante na carteira de fundos imobiliários para fevereiro? Bom, a nossa indicação para fevereiro é o fundo Mauá Capital Recebíveis, é o MCCI 11, é um fundo de crédito já tradicional na indústria, tem cerca de 32 ativos de crédito no seu portfólio, com perfil high grade, maioria com originação própria da Mauá, ou seja, ela tem controle das operações desde o início. O fundo hoje está com desconto de quase 20% sobre o valor patrimonial, que é um exagero na nossa percepção, é a máxima histórica. Em nossas contas, o dividend yield projetado para 2025 do fundo, no preço atual, está acima de 14% líquido de imposto de renda. Isso, mesmo se comparado a uma Selic líquida de imposto de renda, né, no caso, é favorável para o cotista do fundo. Lembrando que nós temos aqui os pagamentos mensais de rendimentos, e a indexação da carteira, nesse caso, é a inflação. Então, o cotista poderá ser beneficiado, eventualmente, por uma inflação um pouquinho mais alta ao longo de 2025. MCCI 11 entrou para a carteira de fundos imobiliários para fevereiro. Para conferir a carteira completa, só clicar no link da descrição. Totalmente de graça.